Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo Aqui no estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Hoje, com o maior prazer, estou recebendo dois profissionais que têm uma empresa em Blumenau, que eu os conheço há bastante tempo, são os fundadores de uma agência nova, ou de uma empresa de comunicação nova, chamada Fluxo, que tem sede lá em Blumenau. São 3 sócios, um ficou cuidando da empresa lá, e 2 vieram aqui conversar comigo, que é o Tejada e o DJ Castro. Obrigado por terem vindo aqui. Vamos conversar? Agradece. Bora, vamos lá. Vamos lá. Então tá. Vocês tiveram a ousadia de, num momento bem complicado da comunicação, do mundo da comunicação, com transformações a todo instante em tudo, de montar uma empresa, empreender um negócio novo no mercado regional, no mercado pequeno, né? O que motivou vocês 3 largarem? Os que faziam, estavam muito bem posicionados no mercado, e abrir uma empresa, assim... Eu, quando quis abrir uma empresa há 30 anos, com um sócio, ele falou, você tem cliente? Eu falei, não. Então, esquece. Vocês entraram sem o cliente, com o cliente. Conta aí, como é que foi esse desafio? Então, a gente costuma dizer que é mais como uma união de forças, né? Nós 3. Deixa eu só apresentar para todo mundo. Juliano Tejada e o DJ. Eu não sei se eu tinha falado antes, mas você é um publicitário bastante conhecido aqui, né? Todo mundo da publicidade conhece. E o DJ, eu acho que alguns conhecem. Depois o DJ pode falar um pouquinho, porque eu não sabia que ele tinha formação em propaganda. Mas você, fala então um pouquinho de você. E eu pode falar pelo Mário também, né? Pois é. Eu sou publicitário de formação, né? Com pós-graduação em audiovisual. Eu sempre tive muita conexão com o vídeo, né? Muita, sempre. Minha formação dentro de uma agência, sempre trabalhando em agência. Sou da redação, né? Sempre dentro de departamento de criação, como redator, depois como diretor de criação. Fui diretor de criação na Exit, que foi uma agência que eu fundei. Depois fui para Blumenau para quase que começar o departamento de criação da Seven, né? Que foi crescendo. Passei também pela Competence, também como diretor de criação. Voltei depois para a Seven, né? E aqui estamos nós. No Fluxo. O Mário é um publicitário também? E o Mário também, em várias agências lá, também. Né? O Mário vem de São Paulo, né, do mercado de São Paulo. Publicitário também de formação, diretor de arte, foi meu dupla por muitos anos, né? Duplamos por muitos anos, trabalhando quase mais de 15 anos juntos. O Mário depois, eu como diretor de criação e ele como profissional dentro do departamento. Nos últimos anos ele também foi meu parceiro na gestão do time de criação, né? Nos últimos 4 anos ele também estava como diretor de criação. Então, é um casamento antigo. Muito bom. E o DJ chegou nesse momento ou vocês estavam já namorando há algum tempo? Já eram parceiros de alguma maneira? Fala um pouquinho de você, DJ. Eu conheci o Juliano em 2015 e a gente desenvolveu um projeto que era o Tsunami, um projeto de criatividade e inovação, de educação para criatividade e inovação. A gente desenvolveu palestras, cursos, enfim. E essa amizade foi se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente sempre pensou, um dia vamos trabalhar juntos, né, atendendo clientes e tal. E um pouco da minha história, eu sou publicitário de formação, eu fiz SPM em São Paulo, quando era propaganda e marketing, o curso. Comecei a trabalhar em São Paulo, a minha carreira em São Paulo, foram um pouco mais de 10 anos. Eu trabalhei em tudo que não era publicidade, tudo que era o limiar da inovação de marketing e de comunicação. Então, eu comecei a trabalhar com marketing direto na maior agência do Brasil em 96. Depois eu fui trabalhar com digital em 99. Em 2001 eu virei sócio de uma das primeiras agências de marketing de relacionamento do Brasil, a Lumina 1, atendendo grandes contas, como Natura, Unibanco, Americanos.com, etc. Atendendo a conta da Natura, eu tive contato com o branding, porque a Natura tinha acabado de fazer o seu rebranding ali. E quando eu vim para Santa Catarina, né, que eu estressei em São Paulo, tive um burnout antes do termo ser inventado, eu vim para cá e resolvi trabalhar com branding. Então, criei uma das primeiras consultorias de branding do estado. Em 2004, comecei a falar sobre gestão estratégica de marca nessa época. Então você agrega com 2 publicitários um expertise de planejamento e por isso o Fluxo tem todo aquele arquétipo de estratégia, de pesquisa, de predição. Vamos falar um pouquinho sobre esse desafio que vocês se propuseram, vamos montar uma empresa, para fazer o quê? Para fazer o que as agências fazem, para atender o que o cliente diz que as agências não entregam, para somar com as agências e resolver o problema das grandes marcas. Dá uma ideia, qual é o propósito da Fluxo?
A gente costuma dizer que o fluxo é mais do que uma união de forças, né? Porque, obviamente, como tu mesmo percebeu, né? É um diretor de arte, um redator, gente de agência mesmo, e o DJ com uma visão mais estratégica, né? Mas a gente costuma dizer que é mais do que essa união de forças e sim uma união de propósitos, né? A gente se encontrou numa esquina da vida e disse, você por aqui? Então, quem sabe um deu uma mão pro outro e a gente pegou um rumo que a união de propósitos vem do fato de que a gente estava, todos nós, num momento de que não dava mais para trabalhar daquele jeito, né? Sim. Grandes estruturas, distante dos problemas, né? Quanto maior a estrutura, mais distante do problema tu fica. Então, mais focado no teu time, que tu tem que estar atento ao teu time, né? Nosso time tinha 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, então a gente passa o dia inteiro muito mais ligado às demandas do time, extremamente operacional, né? Muito operacional, muito distante dos problemas, distante dos clientes. Então, o que a gente queria era estar mais distante da rotina de dia a dia e mais conectado aos clientes e aos problemas importantes e não urgentes. Sim, eu queria entender por que vocês intitulam ou colocam como um mini slogan, digamos assim, de um marketplace e ecossistema de estratégia criativa. Como é que é um marketplace dentro da Flux? Como é que... A ideia é, a partir de um núcleo duro estratégico e criativo, né? Nós três, a gente conecta profissionais para ajudar a resolver os problemas estratégicos de verdade das marcas. Porque a gente está vendo que as empresas estão se estruturando cada vez mais para cuidar desse dia a dia, e é bacana fazer isso, porque tem que estar com o dedo no pulso, mas a rotina também toma conta. E muitas vezes as empresas estão fazendo... Está todo mundo lá fazendo certo a coisa, mas não necessariamente a coisa certa dentro do processo de posicionamento de marca, de marketing estratégico e de comunicação efetiva, né? Então, a gente se autodenomina um ecossistema trazendo essa experiência e essas experiências de outros profissionais que se plugam para atender determinada necessidade. Então, eu não tenho aqui uma equipe totalmente formada que eu quero vender tal coisa. Vou vender só performance, vou vender só esse método. A gente se adapta, entende profundamente o problema e se adapta e monta um time super profissional de alto nível para resolver aquela situação. E quanto maior o desafio, melhor. Essa é a grande sacada. E vocês se agregam com agências para atender uma concorrência, por exemplo? Vocês fariam essa parceria com a agência ou vocês são concorrentes e não conversam com a agência? Não, a gente tem essa vertente de complementar, tanto de ajudar a elevar o nível da agência, que também passa por esse desafio de que a rotina toma conta e está lá tarefando, quanto fazer parcerias estratégicas para atender contas de maior porte para uma agência pequena ou média, né, para resolver um grande problema de um cliente que está além da capacidade técnica ou conceitual da agência, que pode acontecer, a gente já passou por isso em determinado momento, né, pedindo ajuda, e é bom hoje a gente está num momento e a gente fala de marketplace e ecossistema porque o mundo está todo descentralizado, né, então a gente também tem que trazer soluções descentralizadas. As superestruturas não vão conseguir resolver esses problemas super complexos e que são mutantes. Só saber como é que as agências grandes no mundo inteiro funcionam, né? Hoje tem 300 itens pilotados por uma agência, não está tudo ali, né? Tem muitas agências que não têm nem sede e tem muitas agências que nem têm publicitários. Então esse mundo que nós vivemos, né, que eu vivo há 50 anos, é muito complicado. E tem uma questão que é importante, é também o equilíbrio nisso, porque a gente sempre tem tendência e contra-tendência. A gente está no momento em que está todo mundo muito emocionado só com os dados, que são importantíssimos, mas a gente não pode ir só para os dados, a gente tem que olhar os aspectos humanos do processo e gerar conexões profundas de verdade. Tem um grande exemplo que está acontecendo agora, que é a perda de valor de marca da Nike, a maior marca de esportes do planeta, que derreteu seu valor de mercado nos últimos tempos por uma estratégia totalmente focada em dados e em alienar o seu principal ativo, que é a marca. Que é a emoção. Que é a emoção. Eu pergunto a vocês,
talvez mais Juliano possa falar, porque você vê nos sites, na comunicação das agências de propaganda, todas elas têm lá, assim, o nosso papel é entregar e atender as necessidades dos nossos clientes. Óbvio, né? Vocês não estão colocando um slogan parecido com esse. Vocês falam muito em planejamento, criatividade e dados. Cannes, esse ano, profissionais do mundo inteiro foram no palco, pegar o microfone e dizer o seguinte: a criatividade sozinha já não resolve mais. Alertem-se, cuidem-se, dados com criatividade. Dados também não resolve sozinho. Então a arte está em fazer a criatividade com dados. No entanto, eu pergunto para vocês, se no mercado regional, onde vocês vivem e vão viver, né, tem no cliente competência, profissionalismo para montar um brief, como vocês precisam para fazer o que ele precisa, porque muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa, ou não sabe explicar o que ele precisa. Como é que é esse fluxo nesse momento? Jailson, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a gente não se limita ao mercado regional. Esse é um ponto. O nosso recorte é de ambição e desafio. Então, a gente não tem uma vertical de atuação que somos especializados, porque a gente tem uma experiência em diversos segmentos. A nossa abordagem é em cima de ambição e desafio do ponto de vista da marca e do gestor da marca. Isso é o desejo de qualquer agência, atender a Nike. E assim, exato. E ok, estamos aí. Porque um dos propósitos que a gente alinha, um dos grandes objetivos do fluxo é ajudar a elevar o nível, levar as marcas para o próximo nível e ajudar a empresa, as pessoas que estão lá dentro e, em consequência, todo o mercado a se desenvolver nesse sentido. Né? A gente está olhando para o futuro. Eu comentei ali no começo de trabalhar no limiar da inovação. A gente tem que olhar para isso, de estar no início da curva, né? E a gente está olhando para essa curva. Então, a nossa mensagem para o mercado é isso. Essa transformação está acontecendo. Mas vocês têm quais clientes hoje? Mas assim, eu queria só voltar ali na pergunta anterior, né, sobre briefing e recebe um briefing, né? Uma coisa que a gente diz é que a gente não recebe briefing, a gente monta briefing. Porque uma das coisas que a gente passa muito no dia a dia, e principalmente quando tu está dentro da estrutura, nós como criativos de uma grande estrutura, que tu te distancia muito do dia a dia e desse contato com o cliente, é que tu recebe o problema, o desafio formatado. E muitas vezes não é o desafio correto. Então, a gente tem como proposta estar sempre definindo junto com o cliente o desafio, tá? Para começar certo. Então, acho que é uma característica importante de se falar, né? E a gente está sempre junto nos clientes, a gente não tem atendimento, a gente tem gerente de projeto para tocar os projetos que a gente não consegue tocar, logicamente. Sim. Mas para tomada de brief, para definição do desafio... Do pedido, né? Porque do pedido... Historicamente, o anunciante, ele tem o quê e você... Primeiro dia de aula, né? O cliente fala o quê e a agência o como. Exatamente. Né? Isso não vai mudar nunca. O cara está lá com os problemas dele, você está aqui buscando soluções. Mas quais são os clientes que vocês têm dentro da lógica do não somos só regionais? Vocês nasceram, tem aí 2 meses mais ou menos, já tem algum cliente? Nós temos... a gente Nós temos clientes com atuação nacional. Exatamente. Tem problema, não importa, está no portfólio de vocês. Então, a gente está desenvolvendo trabalhos para a Freeforce desde o começo, desde antes do lançamento. A gente já começou a trabalhar com a Freeforce, que é uma marca de vestuário para ciclismo, né? Uma marca nacional. O projeto ainda está em desenvolvimento, ainda não foi para o mercado, então ainda está começando a rolar. Mas é uma marca nacional, Sim, né? Uma marca e aí, nesse caso, vocês fazem o quê? Entram já com o planejamento pronto, com o briefing apresentado, ou do zero, começando... Só para entender como é que vocês, com a metodologia fluxo, como é que vocês entram um cliente que já tem uma história de marketing? Sim. Como é que vocês... Esse é um projeto de virada de marca, então a gente entra analisando profundamente o histórico, avaliando o momento de mercado, propondo caminhos criativos, além do que o cliente quer, porque às vezes ele pensa, eu quero fazer isso aqui, a partir do momento que a gente entende mais a fundo, a gente consegue dar caminhos mais estrategicamente relevantes, né? Para a gente poder fazer essa virada de marca ao longo do ano que vem. Essa é a ideia. A gente está nesse momento, a gente apresentou já
uma parte do projeto foi aprovada, mas foi definido que vai ser lançado no ano que vem. Então, esse é um exemplo de marca que é regional, mas de atuação nacional. Perfeito. Né? Bom. A gente está desenvolvendo agora, também está no início do projeto, porque a gente lançou em 11 de setembro. Então, somos novinhos. 2 meses. A gente tem uma empresa de Blumenau que é a Venture Hero, que é uma consultoria estratégica de atuação nacional que está em Blumenau, que agora se associou com a Next Auditores, que é uma empresa de atuação nacional que pouca gente sabe, é a maior do setor e a sede é em Blumenau. É uma empresa que tem 2.800 clientes. Então, a gente está no Brasil, empresa de auditoria, e a gente está fazendo um trabalho de base agora de organizar, que começou com um apagar de incêndio e passa por um trabalho estratégico de início, porque a gente tem esses dois lados, a gente consegue resolver problemas complexos com velocidade, com qualidade, mas o mundo ideal, depois que a gente apagou esse incêndio, vamos olhar a estrutura do prédio e ver como a gente resolve daqui para frente para nunca mais ter incêndio, né? Perfeito. Agências, ultimamente, têm se posicionado como somos uma agência data-driven, né? Orientada por dados. Ok, a gente sempre foi orientado por dados, desde a época do Nielsen, que fazia uma pesquisa no ano passado e você usava para fazer o plano do ano que vem. Hoje, com as análises preditivas, você faz campanhas para o ano que vem com toda certeza desde já. Qual é a estrutura, qual é a ferramental que o fluxo, a metodologia de vocês oferece nessa coisa do preditivo? E se vocês têm uma área de mídia que ainda analisa o GRP, soma das audiências, como é que é essa fusão do antes e do de agora? Como é que é? A gente, né, como a gente fala do ecossistema, né, ou do marketplace, né, a gente pluga os profissionais que precisam dependendo do projeto. Então, agora a gente está você estava falando de clientes, né, então a gente tem 2 clientes agora que a gente ainda está fechando o projeto, não podemos falar, né, mas um deles a gente tem um departamento de mídia porque ele vai precisar. Então, a gente pluga a mídia de acordo com a necessidade do cliente. Isso, e com acesso às ferramentas todas, Nielsen e tudo mais. Mas não é um time fixo que eles têm. Não, é um time... Não, porque o time não está em Santa Catarina. Uhum. A gente, o período pré-lançamento do fluxo, a gente desenhou muito a nossa metodologia e todos os materiais que a gente fez de divulgação, que a gente botou a mão em todos eles, mas a gente perdeu um longo tempo entrevistando pessoas. Então, essas pessoas estão plugadas no fluxo, né? Então, planilhadas, com características de cada uma, para o que a gente usaria cada uma delas. Então, a gente tem um time grande catalogado. Espalhados pelo mundo. Exatamente. Para dar alguns exemplos, a gente tem de planejamento profissional que foi ex-diretor de marketing de multinacional, que está em São Paulo, de mídia, profissional de mídia de agência top 5 do Brasil, com essa experiência, que atua com a gente. E tudo com timesheet, quer dizer, com horas trabalhadas, remuneração dessa maneira? Não, a gente não... a gente não... aí é uma filosofia, né? Eu não acredito em horas trabalhadas, a gente acredita em solução. Sim. Em resolver o problema. Job. É por projeto e solução. Até porque pela metodologia, desculpa DJ, né? Pela metodologia a gente acelera as coisas, né? Eu queria entender, vocês falam metodologia 17, mas tem um item que é 18. O que são os 17? E lá no material que a gente divulgou, tinha um flux, isso aqui, e 18. Podemos explicar para a nossa audiência? Sim. Por que fluxo e por que 17? O fluxo... né, o que dá nome à empresa, né? O fluxo surge do flow, né? Uma metodologia que vem da psicologia, né? Que é entrar em flow. Quando você entra em flow, você atinge o seu melhor desempenho, né? O estado elevado de consciência. Exatamente, o estado elevado de consciência. E o flow, ele pode ser visto como uma metodologia ágil. Sim. Então, a gente tem 17 passos. São 17 passos que a gente tem dentro da metodologia. Mas ela se resume principalmente a todo mundo startar como se fosse uma metodologia, como se fosse um Scrum, né, uma metodologia ágil do Google, o Sprint, né, do Google, que é todos o desafio chega e não é departamentalizado, ele
todos os departamentos startam um projeto junto. Então, a gente acelera a iteração, porque o planejamento não imagina uma linha, passa para a criação e a criação fica 3, 4 dias trabalhando numa linha e volta a apresentar. Não, a gente discute tudo dentro de uma mesa, tudo em volta de uma mesa. Então, a gente tem a senioridade do time, que a gente prioriza sempre a senioridade, com a parte de cultura, né, que é a horizontalidade desse time, porque também tem muito essa coisa de verticalidade dentro das agências, né? O diretor de criação entrou, o dono entrou na sala, então não vou nem me meter, né? Tem muito isso. Então a gente horizontal. E lá no cliente também tem. A mulher do cliente não gosta do vermelho, o cliente não gosta. E o grande objetivo é fazer com que a melhor ideia vença e não a minha ideia. Exatamente. Propaganda é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo acha que, né? Se fosse neurocirurgia, ninguém falava assim, mas na publicidade tem isso. Então, então a gente tem a metodologia Fluxo 17 e as FLX são os nossos produtos, né? Então, entre outras coisas que a gente faz, é como antes tu perguntou sobre as agências. Os clientes estão nos procurando, as agências ainda não. Talvez por não terem entendido o projeto, por achar que a gente pode concorrer, mas né, nós podemos atender as agências. É assim como os nossos produtos mais diferentes, que é o FLX e o Fluxo 18. O Fluxo 18 é porque ele é um sprint de 18 horas, com protótipo. Então, a gente chega com o problema, com os donos do problema envolvidos, ou seja, o trabalho é feito junto com o cliente ao entorno de uma mesa, como mesa, o projeto mesa, da mesa e cadeira, né, que hoje é da Cubo, e o cliente envolvido também. Então, em 18 horas, a gente pega o problema, sprinta as soluções e prototipa. O FLX não. O FLX é um sprint de um dia só, para liberar os chakras, né? Para fazer com que o departamento de marketing abra novas ideias. Daqui a pouco até a gente monta um briefing junto. Então, a gente define o problema previamente, tem um dia de sprint e depois um mind map. Diferente do de 18 horas. Isso é uma maneira da gente acelerar o processo, porque às vezes tem projetos que estão parados dentro da empresa, ou tem uma grande coisa que estava no nível do importante virou urgente, entrar no novo mercado, se defender de um concorrente, lançar um produto que muitas vezes, né, é raro, mas acontece com frequência, né? E o marketing ou a área de comunicação da empresa não está envolvido desde o começo do processo de desenvolvimento do produto, recebe o produto pronto para divulgar, e aí o que eu faço com isso? Então a gente pode usar essa ferramenta, essas abordagens ágeis no começo, no meio ou no final do processo, para destravar e para acelerar. A gente pode às vezes ganhar meses com essa abordagem. E também aplicar isso ao longo, porque como a gente fala, para levar a marca para o próximo nível, é muito mais interessante ter uma abordagem sistêmica e integral. Está envolvido por um longo tempo. Então a gente pode aplicar isso também ao longo do processo. E como é que vocês estão vendo os clientes nesse processo? Eles já estão catequizados para isso? Eles geram demanda a partir disso? Ou eles vão entender com vocês como é que funciona? E, na sequência, quem é que pilota esse fluxo lá na agência? É um engenheiro? É um atendimento publicitário? Tem alguém que tem que ser o gestor daquilo ali, né? Para poder, senão... todo mundo mete a mão? Não, tem um líder. Os clientes não estão entendendo. Não, eles não estão. Mas a gente está explicando e eles entendem e eles gostam. Está tendo uma recepção muito boa, assim, está sendo bem surpreendente, porque a gente está trazendo uma abordagem bem diferente e está brilhando os olhos, né? Mas assim, como eu falei, a gente ainda está sendo procurado pelo básico, mas tem 2 ou 3 trabalhos aí a ponto de sair. Tá? Então, eu acho que a gente está fazendo um pouco pelo mercado também, entendendo que tem outras formas de se trabalhar. Tá? Então, eu estudo metodologias ágeis há muitos anos e eu sei o quanto isso funciona. Eu me formei no método Mesa, né? Li sobre todas as outras metodologias, apliquei metodologia ágil para criar campanha. E tu faz uma campanha de 20 dias que tu faz em 5 dias. Tá? Acelera muito. Então, com mais qualidade. Com mais qualidade. Então, a gente acho que está fazendo um pouco pelo mercado. Porque as pessoas vão se dar conta, em outros lugares isso já acontece há muitos anos. Então, a gente precisa entender que isso é bom para todo mundo.
E sobre o... E tem uma coisa que as empresas, as áreas de marketing das empresas que estão bem estruturadas, estamos falando aí de empresas com faturamento de centenas de milhões, elas já estão trabalhando com dados internamente. Sim. Elas precisam de mais cérebros. Preciso de gente Precisam que de saiba, seres humanos, que entenda de comunicação, mas que entenda do negócio dele. de seres humanos que Não equilibrem finge, o não jogo. finge. Que equilibrem o jogo. Mas por que tem empresas grandes aqui em Santa Catarina, marcas gigantes aqui, que não tem a conta aqui na mão de empresas daqui, então em São Paulo? É porque não tinha. Porque tem isso. esse gap entre a capacidade de entregar das empresas locais e muitas vezes quando se atinge o estágio de maturidade da empresa catarinense que quer isso, é interessante usar a grife de uma marca de fora também, E muitas por que vezes. que não né? criamos aqui uma agência gigante de comunicação aqui até hoje? São todas muito pensadas pequena, locais. Essa é uma Onde ótima tá? pergunta. É de $1 milhão, É talvez, uma né? ótima Ou mais. pergunta. Porque a gente estava falando Junta 3, 4, faz uma baita agência gigante com todas as tecnologias que vocês estão comentando e outras que os clientes querem e vamos trazer de volta as 30 marcas catarinenses que estão em São Paulo. Sim, sim. Essa... Fica a É um questão desafio? colocada. Bom, E é possível, né? É possível. A gente estava falando da maior consultoria do Brasil de Blumenau e presta serviço. Quando você fala de branding, que é uma especialidade tua, como é que o digital entra aí? Em que momento que ele entra como brand e como performance? É uma coisa só? Nesse sistema de vocês contemplam mídias tradicionais, contemplam as mídias digitais, mas as digitais têm uma série de surpresas em termos de números, em termos de alcance, em termos de robô trabalhando em cima. Como é que vocês depuram isso? O cliente já sabe fazer sozinho ou tem que ter o expertise de vocês com o assunto de audiência, entrega e robôs, etc.? Primeiro, a gente quer voltar para a essência, né? Gestão estratégica da marca. E não pensar só que branding é a parte visual da questão. Ainda existe essa interpretação muitas vezes que vamos falar de branding quando eu quero mudar a identidade visual da marca, fazer a virada da marca. O branding é um processo constante de gestão da marca e é totalmente agnóstico em relação a plataformas, a tecnologias. Uhum. O que interessa são as conexões humanas. Né? A gente utiliza a tecnologia como um meio para alcançar. Então, eu não tenho obrigação de usar determinada tecnologia. Eu tenho a obrigação de usar a melhor tecnologia mais adequada para resolver aquele desafio. Uhum. Esse é um ponto. Ponto de vista dos clientes, muitas vezes, como eu falei no começo, muitas vezes estão fazendo certo a coisa, mas fazendo a coisa não necessariamente a coisa certa. Porque a tecnologia, ela exacerba tudo que é colocado ali, para o bem e para o mal, ela multiplica. Então, se você tem uma coisa que está mal configurada, mal organizada, não está alinhada, o discurso está desconectado, tem dissonância, você vai reverberar essa dissonância. Vídeo exemplo da Nike. Então, não adianta eu querer falar só de performance e também não adianta eu querer falar só de branding, porque senão eu não vendo. A gente tem que conectar com o marketing ali e a área de comercial para gerar negócios cada vez mais e melhores negócios. E aí o termo que a gente usa é o brandformance. A gente quer equilibrar, usar os dois lados do cérebro para eu gerar posicionamento de marca, que gera ganhos crescentes, né? Diminui custo de campanha, aumenta o retorno sobre o investimento e também performance para eu escalar esse modelo e construir que não é um funil de vendas mais, né? É a gravatinha, que eu não só jogo o cliente para dentro. Sim. Eu faço a venda bem feita e gerencio o sucesso do cliente ao longo do tempo. E aí volta para o começo da nossa conversa. Desde 96, eu trabalho com marketing direto e marketing de relacionamento. Então, hoje as pessoas estão emocionadas com ferramentas de CRM e estão esquecendo os princípios do marketing de relacionamento. Sim. E está dando errado. Então, vamos voltar para a essência. Pois é. Quando você chega num cliente, ele questiona o método Fluxo 17, pensando em preço, em custo, ou ele pensa em benefício? Como é que é a negociação? Como é que é a reação deles quando... você não é um agente de publicidade, você não veio aqui fazer um slogan para mim, não veio trazer uma campanha. Como é que é isso?
Também tem vários. É. Tem cliente e hipercliente. O nosso posicionamento é pela diferenciação, a gente está propondo uma coisa diferente e tem o seu valor, né? Então, os clientes estão percebendo, mas querendo entender. Muito que a gente está vendo vamos começar por um primeiro projeto para validar um modelo e a partir disso ganhar confiança. E a gente, tudo bem, a gente confia no nosso processo, então a gente acredita que vale a pena investir esse tempo, mesmo que seja um pequeno projeto, para criar as bases para essa construção do futuro da marca, para levar ela para o próximo nível. Mas, conectando com a pergunta anterior, a gente é enxergado a gente, apesar de dizer que a gente faz coisa de agência, mas não de um jeito como a agência faz. Tradicional. Né? Só isso. Mas claro que a gente faz coisas de agência. A gente tem chamado pelo nome que a gente tem no mercado, eu preciso fazer um roteiro. Acontece. Um audiovisual. Tá? Exato. Aí a gente chega com uma ação completa e fala... O formato Quanto nunca vai custar manda. isso, O né? formato nunca manda. O que manda é sempre o desafio e a ideia para solucionar esse desafio. O formato é simplesmente uma consequência. Então, o que a gente quer conversar com os clientes eu não posso ser chamado para fazer um vídeo, porque daqui a pouco até pode ser o ideal a ser feito. Mas na maioria das vezes não é, ou não é só o vídeo. E aí eu não posso simplesmente tapar buraco, sabe? Não, beleza, eu faço teu vídeo e lavo as minhas mãos. Então, a gente tem tentado, e eu acho que conosco à frente, o papo se eleva e a gente consegue mostrar, né, que realmente a gente tem razão e de que, não é o vídeo, não é só o vídeo. Ou eu faço o vídeo e o restante, caso contrário, é um desperdício quase de dinheiro. E tem duas coisas que estão acontecendo no mercado ao mesmo tempo, que as empresas estão montando o seu mix de marketing, de fornecedores, de maneira cada vez mais complexa, com o time interno, que muitas vezes ou não necessariamente júnior, mas também não necessariamente valorizado do jeito que deveria ser, né? E a gente quer ajudar a elevar isso, e plugado e conectado com uma série de fornecedores hiper especializados, que estão vendendo prego para quem não necessariamente precisa de prego. Se eu sou uma empresa de performance, eu só vou vender performance. Tá, mas como isso se conecta com toda a estratégia? E aí a gente ajuda a engrossar esse caldo estratégico aqui, para inclusive melhorar a performance da performance. Muito bom, acho que nós deixamos bem claro para o nosso público o propósito da agência, da empresa Fluxo, os seus diferenciais, os serviços que oferece, mas em termos de equipe eu ainda acho que a gente devia dar uma esclarecida, porque o mercado quer fazer uma visita, quer levar um projeto de uma emissora de TV, a Globo tem não sei o quê, procura vocês estão abertos a isso, as produtoras que fazem os vídeos, que você acabou de falar sobre vídeo, é uma relação com o mercado normal, igual as agências de publicidade tem. Vocês têm também um relacionamento com Google, com Meta, com essas Big Techs, pensando na mídia para os seus clientes, ou vocês vão buscar isso no momento que for? Como é que só para entender, porque a gente está estruturando... Vocês estão no início, né? Isso, a gente está estruturando o ecossistema. Talvez uma pergunta que alguém esteja ali fazendo. Claro. Como é que vocês funcionam aí? Já tem um hall de parceiros que a gente tem estruturados, então nas devidas áreas, mídia, produção, produtoras de vídeo, de tecnologia, site, conteúdo, tudo mais. A gente tem isso, né, conectado. A gente sempre quer expandir essa rede de contatos. Como a gente falou no começo ali, a gente fez no início e continua fazendo movimentos de atrair mais profissionais e empresas para o ecossistema. A ideia é essa, a gente quer escalar esse modelo, né? Então, todos os contatos são bem-vindos e podem falar com a gente, né? E em relação às empresas, as Big Techs, esse é um processo que está evoluindo naturalmente a partir da experiência que a gente já tem, né? O Juliano e o Mário dirigindo a criação para grandes campanhas de aquisição de clientes com a abrangência nacional, usando todas as plataformas tecnológicas, e também do meu lado aqui, tendo experiência com digital há tanto tempo. Mas a gente, como falamos, né, somos agnósticos em relação à tecnologia, é a tecnologia mais adequada para o desafio do cliente. Perfeito. Bom, vou deixar vocês encerrarem a nossa conversa. Nós temos um tempo, já passamos desse tempo, inclusive. Tem uma câmera aqui olhando para vocês se despedirem da comunidade de consulta aqui. Cada um aí deixa uma mensagem a critério e encerramos a nossa conversa dessa maneira.
Maravilha, obrigado, Jailson, é um prazer te reencontrar, né? Nos conhecemos há tanto tempo, né? Sempre admirei demais o teu trabalho, Obrigado. a importância que tu tem para o nosso mercado. E é isso, eu queria agradecer o espaço, é realmente algo diferente que a gente está propondo, né? A gente procura ajudar o mercado, desenvolver o mercado também, elevar o nível criativo do nosso mercado, de entrega, a capacidade de contribuir com as marcas, né? A gente tem uma das nossas propostas é fazer com que as marcas troquem de nível. A gente entende que Santa Catarina é um grande celeiro de grandes empresas, mas nos faltam marcas bem construídas, né? E aí a gente sabe o quanto essas empresas podem valer ainda muito mais construindo grandes marcas, porque as grandes empresas já existem, né? Então a gente está aqui para isso, tá? Nossa proposta é muito de contribuir com o mercado e com as entregas e com as empresas. O talento e competência, comprovado aqui que há, né? É isso. Agradeço, Jailson. Foi muito bom conversar com você e com a audiência aqui sobre esse tema que é super relevante. O mercado está em transformação, né? As demandas só vão aumentar e só vão se acelerar. E a gente está buscando modelos para dar conta dessas demandas, tentando construir as bases para o futuro das marcas e para as marcas do futuro. Esse é o grande propósito do Fluxo, por isso que a gente está junto aqui usando o nosso conhecimento, as nossas conexões e essa capacidade de usar, né, de transformar desafios em grandes resultados para as marcas e para as pessoas. Se você é dono de empresa e tem uma marca que quer levar para o próximo nível, pode falar com a gente. E se tem uma agência que enfrenta esses desafios e quer também, né, conectar, Fazer uma collab. exatamente, fazer parte desse ecossistema, também é legal a gente conversar. Que bom. Obrigado por terem vindo de Blumenau, a sede da Fluxo. Pessoal, gostei muito da conversa, acho que vocês gostaram também e até a próxima entrevista aqui.